Oiê! Faz tempo que eu não gravo nada, né? Aí hoje eu resolvi sair pra gravar alguma coisa. Tava falando com a dona patroa agora há pouco e eu não sabia sobre o que falar. Até que me veio uma ideia, né? Bem interessante assim tal. Só que vai me dar um trabalho pra caramba, vai me dar muito trabalho, porque eu vou ter que pesquisar bastante, né? Não só nas minhas coisas, como na minha memória. Haha. Eu vou ver se eu consigo a diligência necessária para fazer vídeos com uma certa frequência, porque dá um trabalho do cão, né? E a ideia é fazer vídeos sobre listas, né? Séries. Como assim? Para quem viu Alta Fidelidade, né, vocês vão se lembrar que o protagonista do filme, quem viu ou leu, né, Alta Fidelidade, vocês vão se lembrar do fato de que ele vivia fazendo listas, né, as top 5, não sei o que, top 5 álbuns, top 5 records, top 5 breakups, top 5 songs for the dead e coisas desse tipo, sacou? Como fazer listas é um negócio que acaba promovendo muita injustiça, né? Ainda mais assim, as 5 melhores, não sei o que, você sempre deixa alguma coisa de fora, né? Eu serei um pouco mais amigo de mim mesmo, né? E vou fazer o seguinte, vou fazer os 5 melhores, né? Mas vou fazer listas sem me prender a uma categorização, tipo, mais, os 5 mais, os 10 mais, não sei o que e tal, né? Eu simplesmente farei listas, né? E hoje, enquanto eu tomava banho, me preparava para sair, né? Porque hoje é sábado, né? Hoje é dia do banho e tal, né? Aí, sobre o que eu vou falar? Listas de quê, né? Aí eu tava pensando, vou falar então sobre isso. Volta da década de 90, surgiu um estilo musical chamado trip hop, né? E qual era a sacanagem desse estilo? Ele juntava alguns elementos da música eletrônica, né? Do hip hop, vai tremer pra caramba essa câmera aí na frente, né? Putz, bem, enfim, paciência. Aí ele juntava os elementos do hip hop, do house, do drum and bass, e entre outros gêneros, né? E aí tinha umas batidas meio soturnas, assim, tal, uns temas meio melancólicos, não sei o que, blá blá, né? E uns nomes bem marcantes dessa cena que surgiu na Inglaterra lá, são o Massive Attack, Tricky, que também fazia parte do Massive Attack e tal, e o Portishead, ou Portishead, eu não sei como é que é, né? Eu sempre falei Portishead, depois eu confirmo. Acho que é Portishead mesmo, mas eu acho Portishead tão feio de falar, mas enfim. Pois é, então tinha essas 3 bandas aí que são meio que os pilares do movimento, né? A minha intenção era falar de 5 discos que eu gosto muito, né, do movimento, entendeu? Mas aí o que acontece? Os caras do Portishead só tem 3 discos, né, até o momento, né? E eles passaram um tempão sem produzir nada, né? E eles lançaram o Dummy, que foi o primeiro disco, né, em 94, um disco que eu gosto pra caralho, né, um disco foda assim e tal. Aí lançaram depois o Portishead, o homônimo, né, da banda, que é curioso porque é um disco muito diferente do primeiro, muito diferente. Ele é muito mais carregado, muito mais deprê assim e tal, né? Eu prefiro o segundo, eu prefiro o primeiro, né? Eu prefiro o primeiro, né? Mas o segundo tem uns momentos assim bem legais, tipo Only You, Over, a última faixa, como é que é o nome da última faixa? Esqueci agora, cara, o nome da última faixa. Mas tem um samplezinho no fim, aí o que o cara canta, né?
Como é que é, cara? I feel so low on hookers and gin. This mess we're in. É isso aí, eu gosto pra caramba dessa música. Inclusive as últimas faixas dos dois discos. Pô, que cara chato, né? As últimas faixas dos dois discos aparecem num remix chamado Glory Times, Sour Times. Boa, Sour Times é o nome dessa faixa, né? E aí essas duas faixas, Glory Box e Sour Times, aparecem remixadas. E não, peraí, não, Sour Times é outra. Foi mal. Enfim, esqueci. Eu sei que do disco de remix. Boa, e mais um disco bem lembrado, né? Eu gosto pra caramba de Toy Box and Neighbors Reconstruction. Eu fico na dúvida entre qual das duas é melhor. Tendo a dizer que Toy Box é mais divertida, né? Ela tem aquela coisa assim mais carregada assim, tal, né? Então, o solo de guitarra desse remix, putz, é fucking awesome. Pois é. Aí, falando de outras bandas do estilo, falando do Massive Attack. Massive Attack, eles estiveram aqui no Brasil em 98 e eu infelizmente não os conhecia, não conhecia as pessoas, né, que curtiam esse estilo na época, só fui ter contato com elas um ano depois, mais ou menos. Tanto é que nós fomos ao Free Jazz Festival de 99, e lá nós assistimos aos shows, esquisito, né? Show de música eletrônica, né? Aos shows do Orbital, do Crystal Method e o DJ do Underworld, Darren Emerson, né? Isso foi em 99. Mas enfim, em 98 eles apareceram, foi na época da turnê do Mezzanine, que é um disco muito bom e que teve várias das suas músicas, né, utilizadas no cinema. Para quem viu Matrix, quando a trupe, né, a Trinity e mais alguém lá estão indo buscar o Neo, acho que é logo no início do filme, né, ele tá ouvindo Dissolved Girl no fone de ouvido. Snatch, Porcos e Diamantes, na hora em que os caras vão destruir o acampamento estão com fogo, né, no acampamento dos ciganos, dos Pikeys. Toca Angel, se não me engano. É uma cena emblemática, assim, tal. E essa música é muito bacana, eu gosto dela. Tem gente que não curte muito o Horace Andy, não, né, porque ele tem aquela coisa meio raga, né, meio regueira, assim, tal, né, mas ele veio dessa área, né. Pois é. Bem, enfim, Massive Attack, Mezzanine é um disco muito bom. É um disco muito bom. Angel, Rising Sun, For Group e Nasha Creeps. Nasha Creeps, né, tem um clipe fantasticamente zoado, né, e o clipe é muito bom, muito bom. Eu gosto de Exchange, cara, né, mas Exchange é a versão acústica, né, não a versão cantada, né, e Man Next Door também é uma faixa que eu gosto bastante, apesar da letra dela ser meio bobinha assim, tal, né, mas beleza. E falando de outros discos dessa banda, o Blue Lines, acho que foi o primeiro disco deles. Não, tem... Eita porra. Caralho, o caminhão não pode andar aqui não, amigo. Porra, não pode não, hein. Blue Lines. Agora, teve uma faixa nesse disco, eu não sei se foi Unfinished Sympathy ou se foi... eu acho que foi Unfinished Sympathy, que foi utilizada naquele invasão de privacidade, se eu não me engano, né? Acho que foi isso. Mas enfim, desse disco tem umas faixas espetaculares, né? Como Five Man Army. E aí eu sei que eu fui montar outro dia uma rádio com músicas aleatórias, assim, tava no Spotify, né? Com base nessa faixa. Putz, cara, que fiasco, né? Só veio
hip hop, não, hip hop é muito ruim, muito chato. Pois é, e os hip hop sem graça, muito palha também, não curti não. Falando ainda do Blue Lines, né? Finished Sympathy, Safe From Harm também é outra faixa do caralho, né? Five Man Army, Aim of the Big Wheel também é bem bacaninha. O que mais? Pois é, e aí tem um outro disco do Massive Attack também que se chama Protection, né? A faixa título, apesar de eu já estar meio cansado assim, de ouvi-la, é uma faixa que eu gosto. Opa, aqui é 70, aqui é 70, pois é, Protection e tal, e aí no filme que eu mencionei agora há pouco, na Alta Fidelidade, o Rob Gordon fala de uma faixa de um disco de remixes do Protection, que é Radiation Ruling the Nation, né? É gozado porque assim, você vê a Trace Thorn, que é a vocalista do Everything But The Girl, né? E a música tá toda remixada, né? Tá toda alterada, né? E é estranho porque tipo Radiation Ruling the Nation, ela é mais longa do que a versão do disco estúdio. Pois é, aí você fica ouvindo Radiation Ruling the Nation e tentando acompanhar a faixa, né? Mas não dá, é meio estranho assim tal, não casa muito não. Aí do Protection, cara, Karma Coma é um reggae, né? É um reggaezinho assim tal, né? É um pouco diferente, né? Mas eu gosto. O clipe dessa faixa também é muito esquisito, cara. É muito esquisito, porque a hora que o cara sai do umbigo do outro, caralho, que porra é aquela? Zoado a vida toda. Ai. O que mais? Esqueci, cara, as faixas desse disco. Esqueci. Mas é um disco muito bom, assim, tal, eu gosto. Né? O 100th Window é também do Massive Attack e tal. É estranho, né? É um disco esquisito, assim, tal. Tipo, Butterfly Caught é bacana. Tem a participação da Sinéad O'Connor também. E é mais esquisito porque, tipo, a gente não consegue conceber, eu particularmente não consigo conceber a Sinéad O'Connor cantando nada que não seja Nothing Compares to You, e a música nem é dela, inclusive, né? Se eu não me engano, não é dela. Esqueci as faixas, faz muito tempo que eu não ouço o disco, né? É um disco divertido assim também, só que ele é bastante diferente se você compará-lo aos três primeiros, né? Aí depois eu deixei de acompanhar um pouco a banda e tal, mas beleza, continuando. Tempos depois desses caras, surgiram outros grupos, naturalmente, né? Por exemplo, Moloko, Lamb, Supreme Beings of Leisure, Mortiba. Um cara que gosta bastante de Mortiba é o vocalista do Rush, o Perry Lee. Né? Eu fui a um show deles aqui no Rio, né? E assim, é divertido, mas é uma pena que eu não conhecia muitas faixas, né? Uma ou outra coisa do Big Calm, né? E olha lá, não muito mais do que isso. É que eu tava falando, outras bandas, Supreme Beings of Leisure, Moloko. Não, Moloko teve uma faixa que fez puta sucesso na época. Puta, não vou lembrar também, faz muito tempo. E pra quem não sabe, a referência, né, Moloko era a droga que era consumida na leiteria Korova, que era o lugar onde os drugs do Malcolm McDowell em Laranja Mecânica se reuniam, né, para fazer as suas arruaças. Antes de eu estacionar, vou falar do Sneaker Pimps, né, que tem o Becoming Next e esqueci o nome do disco. Becoming Next é o primeiro, que tem Velvet Divorce. Ela inclusive abre um filme, né, ela é trilha sonora de um filme. E Becoming Next e caramba, é o disco seguinte da banda, que tem Loretta Young Silks,
e outras faixas lá tal. A Mayday também, que eu acho muito bacana. Mas é isso, vou ficando por aqui porque eu já cheguei ao meu destino, certo?